Esquecidos de que a jornada espiritual realiza-se por meio da irrevogável lei de causa e efeito, e de que, para serem legítimas, imperioso se faz processar as transformações de dentro para fora do ser. Constata-se o poder que os apelos exteriores têm exercido historicamente sobre os sentidos humanos. Ególatra, em sua natureza primitiva, a criatura presa a atavismos ancestrais, dentre eles as práticas exteriores de relação com os poderes espirituais, revela indícios da infância espiritual que ainda persiste no planeta, embora o progresso realizado. Superstições, amuletos, oferendas, talismãs, sacramentos, enfim, são exemplos da imatura compreensão das almas infantis que desenvolvem sobre as leis que regem o universo. Nada obstante, tal comportamento revela os embriões da crença natural em algo além da matéria, ainda que concebida de forma sobrenatural, como inegável realidade da essência divina em nós. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, que está pilotando essa nave interestelar para conduzir as nossas vibrações por intermédio das frequências até vocês. E a intenção é confeccionar, personificar em forma de palavras, de sons, levando por intermédio de frequências e vibrações a mensagem que consola, que esclarece, que gera estímulos para a libertação. A nossa gratidão às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal em Minas Gerais. Então vamos agradecer também as emissoras além do mundo físico, no plano espiritual, que propaga a mensagem em múltiplas dimensões. As empresas parceiras TVC, Alvorada Veículos de Três Lagoas, Matsumoto Imóveis, Ótica Lojoaria Sol e o Espaço Cotidiano. Em Marabá, no Pará, Hotel Del Príncipe. Então vamos, após esse breve introito da leitura, falar hoje as leis de progresso e de evolução. Falamos nesses 3 programas anteriores as noções do éter cósmico ao éter físico, da matéria tangível à matéria psi. Falamos um tanto de frequências e vibrações e agora as leis de progresso, que se dará na horizontal, o mecanismo de sustentação para compormos a vertical, o mecanismo de sublimação. E vamos voltar à leitura do programa anterior. A trajetória do progresso espiritual. Já que começamos neste programa assim, esquecidos de que a jornada espiritual realiza-se por meio da irrevogável lei de causa e efeito. E de que, para serem legítimas, imperioso se faz processar as transformações de dentro para fora. As vibrações se expressando por meio das frequências. Então, constata-se o poder que os apelos exteriores têm exercido, o que nós chamamos de horizontal, o que é transitório. O que se eterniza
é o que estamos sublimando na vertical. Isso acontece historicamente. Mas chegou o momento da leitura que falamos de amuletos. Antes, superstições. Passei embaixo da escada ainda na sexta-feira, agora azar. Superstições. Ignorância da realidade do ser e do saber. Então, isso é superstição. Coisas semelhantes. Depois, evoluímos um pouquinho, além dessas superstições. Então, agora eu vou fazer um amuleto. Vou sacrificar um coelho, vou colocar o pezinho dele pendurado no pescoço. Isso vai me proteger. Ora, um dente de leão, de tigre, algo que chamamos de amuleto, que é para nos dar a proteção, porque sou supersticioso. Então agora eu posso passar embaixo da escada, que não vai acontecer nada, na sexta-feira 13, etc. Mas a coisa parece que chega a uma altura que o amuleto não está servindo mais para alguma coisa. Então, além de ter sido supersticioso e agora transferindo a minha proteção, a minha segurança para os amuletos, eu começo a fazer oferendas. Eu te dou tal coisa e você faz tal coisa para me proteger. Isso com os espíritos elementares. Então, eu vou te ofertar lá uma cesta X, vou colocar na encruzilhada Y, e você vai me dar a proteção para que eu possa construir uma nova realidade. Então, eu te faço oferendas para que você me proteja. Mas chega um momento, parece que as oferendas não estão dando tanto resultado. E aí eu vou construir agora talismãs. Agora já é um instrumento sagrado. Toquei no negócio, o espírito, a falange aparece inteira ao meu lado, dando todo o sustentáculo, talismãs. Mas chega um momento que parece que não está dando certo. E aí eu começo com sacramentos. Agora eu começo a fazer a coisa ficar mais sagrada. Aí os atos já religiosos, de todas as formas, os cultos e etc. E nós vamos crescendo até descobrirmos que tudo está dentro de nós. O reino de Deus, Deus e o Cristo, a nossa essência consciencial, Deus em nós, o Cristo em nós, quer dizer, todo o universo está dentro de nós. E na realidade, o que me protege das superstições não são os amuletos, não são os talismãs. Nada disso, nem os sacramentos, os cultos religiosos, mas sim o meu comportamento, o meu caráter, a minha sabedoria, não só o conhecimento, o discernimento, a aplicação e a promoção. Então agora eu estou usando o meu energismo não só para criar o que eu preciso, que nós chamamos de evolução ou progresso horizontal. Tudo o que eu posso acumular em se tratando dos valores materiais, que vai dar conforto e segurança até certo ponto. Mas eu posso ter, às vezes, a metade do mundo até o mundo inteiro e, de repente, pinta um vazio existencial. Isso já aconteceu com você? Vazio existencial. Você olha para a geladeira, está cheia. Você olha para o quarto, uma cama bonita, um guarda-roupa lotado. Você olha para o cofre, está abastecido. Olha para a casa como um todo, tem um carro, está tudo ok, mas um vazio existencial. A evolução, ou seja, como nós falamos lá em Minas Gerais, você amarrou o seu jumento no poste errado. Quer dizer, teceu toda a sua vida, como nós vemos ainda em nosso meio, alguém assassinando pessoas, assassinando reputações, fazendo tudo por poder,
por dinheiro, por coisas materiais que até certo ponto vai gerar segurança ou conforto. Mas o excesso com apego pode gerar a inveja de outrem. Então não vai te dar segurança coisa nenhuma, porque alguém vai tirar-lhe a vida por conta das coisas que você pensou que te dava segurança. E às vezes tirar o seu sossego, o seu conforto. Por isso, sem a evolução espiritual, nada se sustenta. Por isso, sem a construção de uma consciência ética e na vivência dos valores morais que a ética aplicada, não teremos paz em nossa consciência. Não por acaso, o dever é a lei da vida. Ele existe desde os mais ínfimos aos mais elevados mecanismos, ou desde as mais ínfimas às mais elevadas atitudes. Esse dever moral vai dizer até onde me cabe, onde termina o meu direito, onde começa o do outro. Então vai determinar a conquista dos valores que pretendo, que vai dar paz à minha consciência à luz do dever fielmente cumprido, essa tranquilidade interior, onde eu posso ser o dono do mundo, mas eu quero que todos no mundo progridam de igual modo. Eu vou criar situações para que todos os seres se conscientizem e se promovam e torne-se cada um autores do seu destino. Porque cada ser, conforme Renato Teixeira, na canalização da melodia, da letra, melhor dizendo, da obra Tocando em Frente, e Almir Sater, da melodia, cada ser compõe a sua história, cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Então, quando nós falamos de progresso material, sem o progresso espiritual, nós geramos desequilíbrios pelos excessos e criamos um vazio existencial pela ausência dos valores e das perturbações provocadas pelos excessos. Então, quando construímos conscientemente, por intermédio desta viagem do éter cósmico ao éter físico, uma consciência de tantos seres que fazem parte do nosso universo psicobiofísico, e agora, por intermédio da evolução do progresso moral e espiritual, psicobiofísico podemos dizer ainda horizontal. E agora, moral e espiritual, a vertical. A evolução da matéria física à matéria psi, para que nós possamos fazer o máximo com o mínimo, o respeito, o aproveitamento total da energia, para que possamos fazer isso com ciência do que estamos fazendo. Conforme colocamos em nosso livro, na página de número 30. Antes era o último parágrafo. Depois colocamos mais um pouco de tempero e completamos com mais 2 parágrafos e meio a página inteira de informações. Mas no primeiro parágrafo está assim: o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Sem conhecimento, sem experiência enobrecedora. Podemos até ter experiência, mas às vezes infelizes por nos faltar o conhecimento, o discernimento. A experiência é vida, porque tudo é vivo, lembra? A minha experiência vai ser gravada pelos elementais em sua origem, na estrutura do éter cósmico, lembra? Então a experiência é vida em contínuo dinamismo, porque eles estão vindo na direção do mundo físico e depois na ascensão espiritual.
Então, a experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões, desde essa origem ao imensurável, todas as dimensões do ser e do saber, porque o próprio saber é composto pela própria vida. Então, vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Lembra? A razão calcula, cataloga, compara, analisa. Então, vida é ciência que fecunda o discernimento. Ela vai fecundar o discernimento por meio da razão, que vai calcular, que vai catalogar, que vai comparar, que vai analisar o valor de cada coisa. E a razão é a arte que busca, é filosofia, que estuda, é ciência, e manifesta a beleza eterna, é moral, ética e moral. Então, a razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Já atravessou a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual de universo racional horizontal, agora intuição na vertical. E intuição é a transformação do ser em evangelho vivo, força, vitalidade e vida. Um só rebanho, um só pastor. Então, a intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Esse Cristo interior está no âmago da consciência, no que nós chamamos de consciência profunda. É a própria consciência profunda fracionando e expressando-se. E ao fracionar, assim como fizeram os planetas, fracionando do Sol, fraciona de novo, compondo o seu satélite. Agora o Cristo fraciona dessa consciência profunda, que é a soma dos Cristos, e fraciona de si um ponto de autoconsciência pura. Esta é a alma, cujo mentor é Ele próprio. Só vive com sabedoria aquele que se torna o Evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia. Além de nos dar os estímulos, nos permeia. Ilumina com seu saber e direciona com seus exemplos a conduta do ser em ascensão. Evolução não é na horizontal, tecnicamente. Vertical. Na horizontal, o progresso material. A evolução, a ascensão ético-moral e espiritual. Então, quando nós imaginamos, desde a nossa primeira espaçonave, o primeiro programa, a máxima das máximas, que é a cada um conforme as suas obras. Não existe nada de grátis. Como eu disse, o princípio inteligente trabalha na estrutura da matéria primitiva. Quando Kardec narra a nota de rodapé, após ter respondido a sua pergunta, que ele questiona o que significa essa matéria primordial, porque antes ele perguntou da matéria física, se era algo que era impenetrável, que tinha extensão, que afeta os nossos sentidos. Para a matéria que você conhece, sim, não a matéria primitiva, matéria sutil que está longe de conhecer. Ele deixa de lado o seu saber e questiona de novo. Que definição podeis dar dessa matéria? A matéria é o laço que prende um espírito, psiquismo divino, está mergulhado nele. É o instrumento do qual ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce sua ação, quando ele sai.
ele exerce a ação lá também. E ele conclui e sintetiza na nota de rodapé. Pode-se dizer que a matéria, o psiquismo divino, é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito, como princípio inteligente do universo. Ou seja, lá dentro do psiquismo divino já tem um agente, um intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, para que ele possa trabalhar e se fazer e nascer. É como se o agente se transformasse, que o agente, o corpo físico, se transformasse em intermediário, que é o perispírito, para que a consciência pudesse ser edificada como um fascículo de luz, essa consciência germinal. E ao sair, ele próprio, exercitando a sua expertise, o que aprendera por lá, atuando sobre o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual ele atuou. Agora ele atua sobre o psiquismo divino, ajudando esses elementos a nascerem por sua vez. E é o trabalho da Aline, como doula. Antes, deu à luz, estudou, e agora, ela, com a sua inteligência, com as suas frequências e vibrações, cria mecanismos para que dentro desse psiquismo divino, o líquido amniótico dentro do útero, a placenta, para que esse espírito na cintura, que está lá dentro, vai criar mecanismo usando a sua inteligência para que ele possa nascer, vir ao mundo. É um mecanismo semelhante para os que já nasceram em relação aos que irão nascer. De modo que, exercitando a inteligência, forma outros, e unindo-se em dois ou mais, forma a matéria-prima do cosmos. Ele sozinho é uma unidade. Vários forma o amor substância, que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Vai criar os receptáculos para assimilar as leis de quem está na dianteira e fazer parte do éter cósmico, após estruturar-se como matéria elementar. E agora, transmutar os elementos retardatários, criando situações para criar a estrutura do fluido cósmico ou universal. E depois, matéria mental determinante, bioenergia, infracorpúsculos, elementos subatômicos, atômicos, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, e assim compõem todos os reinos, até chegar no ápice do corpo humano e transformar tudo que é físico em psi. E esse psi começa com a energia vital que organiza e mantém a vida, com os instintos responsáveis pela manutenção da própria vida, pelas sensações que deles se originam no processo evolutivo, eles nasceram da vitalidade, as emoções que delas se derivam, os sentimentos em que elas se tornaram, os pensamentos que esses sentimentos se tornaram, para compor a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e espiritual. Então, progresso horizontal e vertical. Enquanto o horizontal sustenta, o vertical acende-se. Assim é a lei. Por isso nós estamos servindo para seres maiores de sustentáculos, criando a base. Todos os encarnados e desencarnados formam o corpo para que a alma do mundo se expressa, a parte densa de nossos corpos. E a parte da nossa consciência, já que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, com ele formamos a alma do mundo, porque nele existimos.
no Cristo de Deus e Ele no Pai. Inspirem com suavidade e se asserenem e preparem para o final de nossa jornada. Os tempos são chegados. Quem comigo não se ajunta, espalha. Aí a nossa evolução dentro do corpo ou estimulando quem não se ajuntar com a energia perispiritual, essa com a mental com a essência estrutural da alma, ela com o Cristo e assim por diante. Pois o mundo de regeneração e o repatriamento dos renitentes. Nós estamos regenerando o nosso corpo. E nós vamos repatriar os renitentes que não querem evoluir com ele, porque ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. Depois o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação e imersão no Cristo e no Deus em nós. Depois, o encarnar de novo para a recapitulação e promoção dos degradados, porque foram ovelhas que nos foram confiadas e nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou se perderá, ou se perderão todas elas. E nesse sentido vamos construir um festim para convidá-las, que é o festim de núpcias da nova era. Um só rebanho, um só pastor. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, por tudo que fizeram, por tudo que estão fazendo, por tudo que farão para a expansão da mensagem em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, em todos os quadrantes do ser e do saber. Emissoras parceiras, empresas parceiras, Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva e os demais colaboradores. Paz profunda a todos. Deus os abençoe grandiosamente. Namastê.